Peço a um irmão que se levante, uma irmã, que se levante com voz forte e ore por mim nesse momento. Sim, Deus. Irmãos, irmão Perilo orou por mim e eu digo a vocês, a palavra dessa noite é uma continuidade daquilo que foi falado de manhã, né? Ele falou sobre as células tronco e sobre a capacidade de transformação, né, que é feita nas células, nas outras células, né? Fazendo uma figura sobre aquilo que Deus faz em nós, né? Sobre a transformação que o Espírito gera em nós, para que nós sejamos renovados e curados. E hoje eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler só um versículo, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Eu vou contextualizar vocês. Eu peguei só esse versículo de propósito, para que nós possamos trabalhar e expandi-lo através de outros livros e de outros versículos. O que acontece? No capítulo 2, se vocês voltarem e forem ler cada etapa que acontece aqui, nós vamos ver que Jesus começa com a cura de um paralítico. E ele está em Cafarnaum e de repente desce um paralítico do telhado para que ele fosse curado. Muita gente aglomerada, ninguém conseguia chegar a Jesus. Os amigos têm uma ideia brilhante, subir no telhado, descer ele pelo buraco do telhado, chega ali. Questão: Jesus perdoa os pecados daquele homem e ele é contestado pelos religiosos que estavam ali naquele lugar. Logo depois, Jesus chama Levi, Mateus, né, que era um cobrador de impostos, e ele chama para que ele integrasse o seu ministério como um discípulo. E aquilo, para os judeus, era um grande escândalo, porque os cobradores de impostos, os publicanos, trabalhavam para Roma, e aqueles homens eram odiados, até pelas suas próprias famílias. Mas Jesus pega aquele homem e arregimenta entre os seus discípulos. E nós sabemos quem foi esse homem depois, mas logo depois desse convite, Jesus se vê na casa do próprio Levi, tendo uma refeição. Nada demais, se não houvessem mais publicanos e mais, segundo os religiosos da época, pecadores. Como que esse tal de Jesus se reúne com tantos pecadores? E aquilo era revolucionário no meio daquele povo. E logo depois, uma outra contestação a Jesus. As pessoas vêm perguntar para Jesus: Jesus, olha só, os discípulos de João, eles jejuam, os discípulos dos fariseus, eles jejuam, e os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus vem explicando o que ele estava construindo, e que o que ele estava construindo não tinha parâmetro naquela era completamente diferente. Tentar olhar para o vinho que hoje existe no mercado e olhar para aquilo que acontecia naquela época em relação ao vinho, a cultura em cima do vinho, é desafiador. Mas a gente precisa explicar o que cada elemento desse texto ele significa, né? O vinho novo,
o odre, né? O odre, na verdade, era uma bolsa, uma espécie de cantil, mas um cantil grande, né? Uma bolsa grande, que era feita de couro, de pele, de bode, de cabra, e aquilo ali era curtido, depois costurado para que não passasse nenhum líquido através daquilo, né? E era feita uma boca e ali era dispensado o líquido. E quando ele fala em vinho novo, o vinho novo nada mais é do que o suco da uva recém-colhido. O que eles tinham como cultura naquela nação? O vinho era cultivado de uma forma especial, as vinícolas, a videira, ela tinha um significado especial para aquele povo, né? E eles cultivavam, na época do vinho, eles cuidavam de uma forma especial, ficavam de vigias para que não aparecesse nenhum predador ali para aquela planta, para que não estragasse a colheita e que tudo continuasse bem. Depois das uvas maduras, elas eram colhidas e tinha todo um ritual, um processo para amassar aquelas uvas. Então, tinha os lagares, as pessoas se reuniam como uma festa e eles gritavam e eles falavam enquanto eles estavam prensando aquelas uvas, e aquelas uvas elas viravam suco. E aquele suco, ele era armazenado para consumo. Agora vocês imaginem uma coisa: não existia geladeira naquela época. Os conservantes não eram os que existem hoje, que nós usamos, né? Hoje nós consumimos suco da uva, nós vamos ao mercado, pegamos lá uma garrafinha, e hoje até embalagens de papel, né? E a gente sabe que ali existem conservantes naquela bebida, e o suco é armazenado dessa forma, mas naquela época não tinha esse tipo de condicionamento de bebidas. Então o suco ele era armazenado de forma que, para ele durar muito tempo, ele precisava o quê? Ele precisava fermentar. E o vinho novo, ele era o vinho que ainda não tinha passado, ou estava apenas iniciando o processo de fermentação. Então, aquela bolsa de pele, de couro, ela precisava ser flexível, porque o processo de fermentação da bebida, ele é um processo químico que vai expandir a bebida, né? Gases são liberados ali, micro-organismos que estão dentro daquela bebida, e aquele vinho vai se expandir de alguma forma, vai retornar. E se aquele odre, ele fosse um odre velho, ele já tinha perdido a elasticidade. Olha só que interessante. Jesus ele estava confrontando ali justamente o que existia na religião judaica, que era a falta de elasticidade e a impossibilidade de que fosse remendada. Não existia possibilidade de Jesus implementar aquilo que ele veio implementar nesse mundo se ele aproveitasse a religião judaica. E aí eu faço uma pausa dentro dessa questão da religiosidade. Talvez todos nós precisemos refletir sobre o quão religiosos nós somos e como que nós estamos adequados a certos formatos pré-existentes. Hoje nós começamos ali a aula de história do cristianismo, e essa aula, na verdade, a gente começou só fazendo uma introdução. A introdução qual era? A gente precisa entender como que nós chegamos a ser crentes no formato que nós estamos hoje, e se isso é certo ou errado. Qual a melhor forma da gente ver isso? Olhando para trás. Você sabe quem você é? Foi uma pergunta que foi feita. Eu sou... Não é o que você fez, é o que você hoje é. E eu, quando olho para o que hoje eu sou, eu olho para trás, tudo que eu passei, tudo que eu fui sendo transformado, para hoje eu entender quem é o Augusto. Todos nós precisamos fazer essa reflexão. E aí eu me lembro, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu fiz essas contas. Eu era jovem ainda.
e eu frequentava uma igreja abstêmia. Quem não sabe, a igreja abstêmia é aquela que entende dentro do seu regulamento, do seu direcionamento, melhor dizendo assim, que não se deve beber, né? Algumas igrejas são abstêmias e outras não são abstêmias. Você pode beber, dizendo assim, você pode beber bebida alcoólica desde que você não se embriague, porque segundo esse segmento da igreja, eles vão entender o quê? Que o vinho, beber não é errado, mas a embriaguez é errada. E o outro segmento de igreja vai dizer que beber era errado. E aí, beber é errado ou é certo? O que vocês acham? Beber bebida alcoólica. Um vinhozinho. Ninguém arrisca? É certo, é errado? Vamos lá, gente. É errado? Então, eu vou deixar para dar essa resposta sobre uma experiência que eu tive no final da pregação. Mas o que eu preciso dizer agora é que, nesse momento, há 25 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que eu estava com amigos dessa mesma igreja e nós estávamos debruçados na Bíblia. E a gente virava para lá, virava para cá e a gente tentava adivinhar. Não pode sim, olha, inclusive quem diz que não pode é quem é fraco na fé. Né? Tem um capítulo inteiro que parece que ele está dizendo certinho assim que pode, que é o capítulo 14 de Romanos. Inclusive, muito que nós vamos falar aqui hoje, ele diz respeito ao livro de Romanos, talvez também ao livro de Gálatas. O livro de Romanos é um livro importantíssimo para nós entendermos a nossa fé. Um dos livros talvez mais difíceis também da gente entender. A gente precisa se debruçar sobre ele, né? Analisar, refletir, construir e experimentar sobre aquilo que diz o livro de Romanos. O livro de Gálatas já é mais específico, nós vamos falar mais adiante. Mas eu posso dizer que grandes teólogos, grandes revolucionários dentro da teologia, eles tiveram como cerne da sua teologia o livro de Romanos. Agostinho é um deles. Lutero é outro. Esses homens, quando eles se depararam para aquilo que existia dentro do contexto religioso da época deles, e eles começaram a ler o livro de Romanos, eles descobriram que estava tudo errado, simplesmente por ler Romanos. E o que eu convido a essa igreja a fazer hoje é que nós façamos o mesmo, nós leiamos a Bíblia como revolucionários e busquemos primeiro em nós mesmos o que está errado. Depois na instituição religiosa também, por que não? Essa é uma palavra que fala tanto à liderança quanto aos liderados. Aquele que é crente, aquele que ama o Senhor, ele precisa dessa palavra. E a gente precisa construir isso juntos, porque construir individualmente não dá. E eu, nesse caminho de construção individual, eu posso dizer para vocês, eu tive muitas questões na minha vida. Eu posso dizer para vocês, e talvez seja mais importante para os jovens, seja mais o contexto dos jovens, porque a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza, elas vieram de famílias cristãs, é ou não é verdade? Quem aqui já veio de alguma família cristã? Levanta sua mão, por favor. Tem mais gente. Hoje ali na sala de história, eu contei, só tinham 2 pessoas que não tinham vindo de família cristã na igreja. Talvez hoje seja um contexto até um pouco menor, porque nós estamos no culto à noite, né? Mas eu calculo mais ou menos em torno da igreja
hoje, 80% de pessoas que vieram de um contexto religioso, de uma cultura religiosa, familiar. Então, o que eu quero dizer isso? Tenho filhos, e eu ensino os meus filhos no caminho. É assim que a Bíblia fala. Olha só, eu preciso dar exemplo para o meu filho, e eu preciso que ele veja qual é a glória do Evangelho. Mas eu já avisei a eles que eles precisam tomar as suas próprias decisões. Então, em determinado momento da minha vida, mesmo tendo sido criado num lar evangélico, tendo sido levado desde pequenininho para a escola dominical, tendo convivido não sei quanto tempo lá com pessoas, muitos bons exemplos, mas eu acho que muito mais maus exemplos dentro da igreja, eu tive que tomar a minha decisão. E eu sei que eu tomei a minha decisão muito velho. Porque nem sempre a oportunidade ela se levanta no nosso meio diante daquilo que nos é oferecido. A gente não abraça essa oportunidade. A oportunidade está ali na nossa cara, mas a gente demora, não sei porquê. Então eu olho para a juventude e eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Vocês precisam entender o porquê que vocês estão aqui hoje. E o quanto antes vocês entenderem, melhor para vocês. Vocês vão economizar tempo, vocês vão economizar energia, vocês vão economizar vida. Porque quanta vida eu perdi enquanto eu estava buscando algo diferente. Então, no meio do caminho, eu me perdi. E eu estava dentro da igreja. Vocês veem, há 25 anos atrás, estava eu dentro da igreja, perdido, procurando respostas e sem encontrar aquilo que o Senhor já tinha feito por mim. Até que um dia, muito mais velho, não vou dizer a data para vocês também não ficarem escandalizados, mas muito mais tarde, o Senhor se manifestou a mim. E a gente fala assim, Deus fala de dentro para fora, não é verdade? Deus fala ao coração. Nenhum homem tem essa capacidade. Mas quando nós nos abrimos ao Senhor, nós perguntamos claramente a Ele, Ele responde. E a partir desse momento, eu comecei a entender um pouco mais. E continuo buscando para entender mais e mais. Mas o que eu digo é que as nossas referências, elas são pobres. Eu posso falar da igreja de uma maneira geral, e quando eu falo de uma forma construtiva. A igreja vive uma crise de fé e uma crise de credibilidade. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa crente, você não tem um grande diferencial na sua expectativa sobre aquela pessoa, porque as pessoas crentes nem sempre elas têm algo diferenciado para oferecer, para apresentar ao mundo. E muitas vezes nós mesmos, dentro da igreja, nós nos pegamos nos perguntando: o que aqui dentro tem de diferente em relação lá fora? Porque eu conheço tantas pessoas boas lá fora, às vezes casais que se dão tão bem, que são exemplos de casamento. E aqui dentro eu conheço tantas pessoas que não são exemplos de nada. E nós ouvimos as primeiras notícias que sempre chegam a nós, são as notícias dos escândalos dentro da igreja. Outro dia comentávamos sobre os deslizes da igreja, né? As notícias contra a igreja, elas correm mais rápido que as notícias contra o mundo. Se tiver duas instituições fazendo barulho, e aí as duas contribuindo contra, né, aquilo que é correto, as pessoas muitas vezes elas vão reclamar da igreja, não da outra. Isso é bom para a gente também, porque nós precisamos andar na linha. E para não dizer que isso pode ser uma surpresa para algum de nós, se você for ler lá em Mateus 24, versículo 11 e 12, Jesus já
alertando sobre o final dos tempos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Não é assim que tem acontecido? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo que a gente desconfia de todo mundo, um tempo que a gente não acredita mais na igreja. Mas hoje também eu indiquei para as pessoas da minha classe sobre um documentário excelente. Porque enquanto você está pensando que a igreja está acabada, você começa a olhar para as situações de igrejas simples, de pessoas que vivem esse evangelho maravilhoso e essencial, pessoas que estão vivendo um relacionamento genuíno com Deus. O nome é O Lugar Onde Mora a Esperança. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse documentário. E é um documentário que vai falar sobre a história da igreja e vai mostrar onde nós estamos hoje em dia e que há esperança na igreja, porque existem muitas pessoas voltadas ao evangelho genuíno de Jesus. Mas quando a gente fala de um vinho novo em odres velhos, e eu já adiantei que aquilo que Jesus veio fazer, ele não pode ser comportado por uma estrutura religiosa que não tem flexibilidade. Aqui no texto, especificamente, Jesus está falando sobre o judaísmo, né? O judaísmo, ele era uma religião que tinha uma estrutura que era baseada no templo, né? As pessoas iam lá, sacrificavam no sacrifício. Então, os judeus, eles precisavam ir ao templo para adorar a Deus, ir ao templo para buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, em tese, estaria lá, né? A gente sabe que até Jesus chegar, Deus não se manifestou por 400 anos, mas eles iam lá, e uma vez por ano, eles faziam o Yom Kippur, para perdão dos pecados, mas eles, em várias outras oportunidades, eles iam até o templo com um sistema sacrificial. Existiam sacerdotes, que eram pessoas que viviam exclusivamente para isso, para oferecer sacrifícios ao Senhor, dentro de todos aqueles rituais que eram formatados, e não podia ser nada diferente, dentro do entendimento deles. Eles tinham também as leis do sábado, né? Todo domingo, quer dizer, no caso o sábado, né? Era tudo muito mais rígido, mas a gente fala do domingo hoje também. E eles tinham também as leis cerimoniais, como eu já falei, e as leis de pureza. Então nós precisávamos, se fôssemos judeus, precisaríamos cumprir todas essas leis para sermos aceitos como judeus. Aquele que não cumprisse a lei, ele não era aceito judeu. E o projeto de Deus, ele começa no Antigo Testamento. Então, quando nós estamos olhando para o Antigo Testamento, nós precisamos ler a Bíblia e entender o que nós estamos lendo. Porque tudo que existiu até Jesus vir eram como sombras preparadas para que Jesus chegasse e implementasse algo completamente novo. O que eu quero dizer aqui? E eu vou tentar traduzir. Existia um sistema legal que ele era pobre e limitado. Existia um sistema legal que ele levava o homem para o inferno. Porque Deus propôs esse sistema legal não para a salvação do homem, para a demonstração da fraqueza e da incapacidade humana de se aproximar de Deus. Mas quando Jesus vem, o homem acha que ele está capaz de se aproximar de Deus, porque ele acha que cumpre a lei. Só que a Bíblia diz o seguinte: imagina que, cara, eu tenho uma vida tão acertadinha hoje, e eu peco tão pouco.
eu faço tudo certinho, sabe? Eu amo a minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu pago minhas contas em dia. Eu não falo palavrão, eu não sou um beberrão, eu não assisto pornografia, nem traio a minha mulher. É o suficiente? E aí eu olho para uma outra pessoa do meu lado, que ele está traindo, ele gosta da noitada, e ele gosta de sair de vez em quando escondido, vai beber um pouquinho, trai a esposa, e eu olho para essa pessoa e eu falo assim: pecador. Eu olho para uma pessoa cheia de corrupção, né, que está no trabalho, ele está sendo corrompido ali por alguma coisa, algum negócio ilegal, e eu olho: pecador, não é digno. E aí eu olho para mim, bato no peito e eu falo: eu sou digno, porque eu não faço nada disso. E eu me lembro de uma oração de um publicano e de um pecador. E Jesus no final ele pergunta: quem está justificado diante de Deus? Porque desculpa, eu falei, o fariseu, né, e o publicano. E o fariseu falava assim: ah, que bom que eu não sou igual a esse publicano. Eu tenho tudo certinho, eu cumpro os rituais, eu vou até a tua casa, eu não falto com um compromisso. E o publicano batia no peito e chorava: porque eu não consigo, Senhor, eu não consigo me manter, mas me ajuda, tira esse pecado de mim, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. E Jesus afirma que quem estava justificado era esse homem, porque apesar dele ter pecado, ele tinha humildade no coração, para ele poder se aproximar de Deus e usufruir da graça do Senhor, pelo perdão dos seus pecados. Mas quando nós caímos em um item da lei, eu posso fazer todas as coisas certas, mas se eu cair em um item, é como se eu tivesse descumprido toda a lei. E é o suficiente para eu não ser merecedor daquilo que Deus tem preparado para a salvação do homem. Ah, mas então o Antigo Testamento é sobre isso. No Antigo Testamento nós vemos homens que trouxeram a lei, homens que profetizaram sobre Cristo, mas esses eram pouquíssimos que existiam no Antigo Testamento. Vamos imaginar a população de Niterói. E a população de Niterói, eu acho que é cerca de 500 mil habitantes. Então, o povo judeu, quando sai lá do judeu israelita, né? Quando ele sai, hebreu, termos. Quando ele sai lá do Egito, ele sai em cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. E aí você vê Moisés se levantando. Você vê ali Arão e Miriam como coadjuvantes, ele vê um ou outro se levantando às vezes fazendo alguma coisa diferente, mas o povo mesmo era um povo que andava naquilo que o líder ia levando. Não existia essa revelação que é dispensada para qualquer um de nós. Qualquer um dos 500 mil habitantes de Niterói pode usufruir dessa revelação do Senhor. Vocês creem nisso? Hoje pode, no Antigo Testamento não podia. Mas, desde o Antigo Testamento, o Evangelho sempre foi pela fé. A aproximação de Deus sempre foi pela fé. E a lei, ela foi colocada como um tutor, para que o homem, ele saísse de um lugar e ele chegasse no outro sabendo que ele não é capaz, mas que ele soubesse quem Deus é e como ele poderia glorificar Deus, e ele ao mesmo tempo ia reconhecendo que ele não era capaz de glorificar Deus com a sua vida, pelo seu merecimento, pelo atendimento da lei.
E esse é o engano das obras, meus irmãos. Esse é o engano das obras, o que nos faz sermos aprisionados. Porque quando eu olho para aquilo que eu preciso fazer, e eu me esforço muito para isso, eu sei que não é suficiente, porque eu não consigo. Estou falando de mim, eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. Quem aqui nunca se viu lutando contra um pecado de estimação? Quem aqui não sabe o que faz errado e até hoje não conseguiu se livrar disso? Porque se existe a lei diz o que é errado. Porque se eu falo, não cobiça, a lei fala, não cobiçais. E a lei me mostra o que é errado. E aí daqui a pouco me pego cobiçando. Eu comecei a ler o capítulo 1 de Romanos. Vou até abrir rapidinho aqui. E eu falei, caramba, é difícil isso. Ele está falando das pessoas que estão afastadas de Deus, tá? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis da morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Eu leio isso com todo temor, porque volta e meia eu vou me pegar fazendo algo assim. E aí vai ter alguém que talvez me olhe e se escandalize comigo, porque ele vai olhar, vai apontar o dedo para mim e vai falar assim: pecador, estou decepcionado. O cara é um pastor e ele peca. Sim, nós pecamos. Nós, líderes, pastores, crentes, nós pecamos, nós somos passíveis de pecado. E aquele que se escandaliza com isso é justamente aquele que está buscando na religião uma forma de aprovação. E por isso há tanto engano, porque nós olhamos para homens de uma forma mitológica, né? Um pastor, um pregador, um profeta, né? Um sacerdote. E por isso dentro da igreja existe tanto consumismo. Porque eu tenho que ir para a igreja para falar assim: o culto hoje foi bom, aquela pregação foi maravilhosa, o cara falou tudo que eu precisava ouvir. E sabe o que você acha dentro do teu engano que você precisa ouvir? Eu preciso ouvir que eu vou ter uma vida melhor, eu preciso ouvir que a minha cura está a caminho, eu preciso ouvir que os meus problemas serão solucionados. Mentira! Mentira, porque não vai ser solucionado, porque existe uma regra para isso. Quem planta maldição, colhe maldição. Então, se eu cultivo algo ruim, infelizmente eu vou colher algo ruim.
Mas se eu planto para a frutificação do Espírito, eu vou colher os benefícios dessa árvore frondosa, maravilhosa, que vai crescer a partir da semente que eu lancei no mundo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, que a semente, para germinar, ela precisa morrer. Então, a primeira pessoa que precisa ser transformada dentro desse processo sou eu. A gente fala sobre um padrão mundano, né? Lá em Romanos também, capítulo 12. Romanos até o capítulo 11, ele fala sobre as questões teóricas. A partir do capítulo 12, ele vai falar sobre as questões práticas. E lá em Romanos, já para começar, ele fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos cultuar a Deus. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Você serve ao seu irmão, você ama a sua igreja, você ama, tem compaixão do mundo, ama as pessoas, apesar daquilo que elas fazem. Porque hoje em dia existe um sistema que ele é muito mais sobre premiação e castigo. Esse é o sistema do mundo. O padrão do mundo é esse. Diz assim ainda: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não falei, Período, que a gente estava na mesma sintonia? Uns 2 textos aí que eu peguei são da pregação de hoje de manhã. Já tinham sido escolhidos. Mas o padrão do mundo, se vocês forem observar, nós temos essa questão da premiação, né? A premiação é tão importante. Meus filhos estão na escola, e aí eu estava conversando com o Bernardo sobre a questão, sempre converso com ele sobre isso, que é tão difícil, né? Você estuda para passar na prova, o garoto está até aqui de matéria, tem que tirar não sei quanto para passar, e a gente fica, tirou, e aí, será que você conseguiu a nota? Nós mesmos vamos, mas sabe que eu sempre falo, o importante o que você precisa se vincular à escola é para aprender. O que nós vamos fazer na escola é aprender a aprender, e um dia sermos independentes de professores, porque nós vamos buscar as fontes, vamos buscar as pessoas, vamos buscar as informações, até que nós aprendamos e tenhamos satisfação nesse aprendizado. E isso é bom demais. Né? Mas a gente tem esse sistema em que a gente é criado, que a gente precisa, né, gerar resultados, né? Porque ao mesmo tempo eu sou premiado se eu fizer bem, e se eu fizer mal eu sou castigado. Né? Quem nunca se viu no emprego, talvez no trabalho, com alguma aflição, porque não está conseguindo atingir a meta. Sabe, a gente tem uma questão que nós buscamos a excelência, sim, do nosso ser, mas não uma excelência que seja utilitária. Eu preciso olhar para aquele irmão que ele está caído, que ele está deficiente, e eu ajudá-lo a se levantar, gerar vida nele. Se eu for esperar as pessoas que merecem, eu não cumpro isso nunca, eu não vou cumprir o Evangelho do Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu preciso acabar com todo esse sistema mundano, religioso. Porque a gente fala mundano, a gente separa a religião do mundo. E eu falo assim, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. E eu olho para a igreja e eu falo, isso aqui é espiritual. Só que nós estamos trazendo o sistema secular, o sistema mundano para dentro da igreja. O que acontece? Eu preciso gerar resultados na igreja. Qual é o resultado? Número. Eu preciso arregimentar pessoas.
eu preciso arregimentar contribuições, eu preciso construir prédios, senão eu não tenho sucesso. Isso é o padrão do mundo. E o padrão do mundo é diferente de Deus, porque quem faz isso tudo é o Senhor. Um planta, outro rega, mas quem traz o crescimento é o Senhor. E onde está a liberdade do Evangelho? Porque enquanto eu estou procurando fazer isso tudo, e eu estou me atrelando, adotando os padrões mundanos para dentro, e trazendo para dentro da igreja como uma forma de frutificação, eu estou ao mesmo tempo perdendo aquilo que Deus preparou. O vinho novo, ele não pode ser comportado dentro de odres velhos. E a Bíblia fala, por quê? Senão o odre se rompe e o vinho se perde. E o vinho dentro da igreja, o vinho novo, essa novidade maravilhosa que o Senhor trouxe pela realização da cruz, está se perdendo. Porque nós, dentro desse crescimento, precisamos estabelecer regras, precisamos estabelecer padrões, precisamos estabelecer culturas. E aí eu falo, caramba, como é que eu faço isso? Cara, como que eu faço isso? Eu estou quase entrando debaixo desse púlpito aqui, porque é muito difícil. Dentro desse padrão é impossível. Eu posso sim fazer um arcabouço administrativo maravilhoso aqui. Eu faço um trilho do crescimento e boto a pessoa para ser treinada. E vamos lá, e vamos, e palavras de incentivo, de crescimento, vamos, e a pessoa às vezes não tem nada por dentro, porque ela não conseguiu construir aquilo que ela precisava construir. Eu estou fazendo aquilo que qualquer bom administrador do mundo faz, qualquer influenciador de internet faz, convencer pessoas a caminharem consigo. Então eu tenho não sei quantos seguidores, mas eu estou pregando um evangelho falso, que não constrói para a vida eterna. E eu acredito que no final dos tempos, muitas pessoas vão alegar que estavam cumprindo regras. E o Senhor vai falar, não vos conheço. E o livro de Gálatas, ele vai falar o tempo todo sobre isso. O livro de Gálatas, como eu disse, é mais específico, e ele vai falar, olha, Gálatas insensatos, quando foi, como foi que vocês se perderam? Onde foi que vocês arrumaram um evangelho diferente daqueles que eu ensinei para vocês? Ah, já sei, foram pessoas que foram entrando no meio de vocês e foram pregando esse evangelho e vocês aceitaram de uma forma tão fácil. E eu vou te dizer que isso é uma questão que é da nossa carne. É fácil. Porque quando eu me volto para mim, eu quero o meu merecimento, eu quero a minha produtividade, eu quero me diferenciar das pessoas, eu quero ser melhor. E talvez todo o incentivo hoje de crescimento dentro da igreja esteja nisso, no status que você angaria dentro da igreja. Eu não quero eliminar todas as outras opções, não, por isso que eu falei que a esperança está na igreja. E nós precisamos nos levantar apenas como pessoas que voltam as suas atenções para isso, para que nós olhemos para o Evangelho e nós busquemos a essência dele, não aquilo que está sendo pregado. Eu não me comparo mais com outra igreja. Ah, aquela igreja ali está crescendo a olhos vistos, caramba, multiplicou, o que ela faz? Vamos fazer igual. É assim que rola por aí, todo mundo fazendo. Ah, vamos copiar, aí começam os movimentos, e aí dos movimentos eu começo a crescer a igreja, multiplicar a igreja, mas vazio de evangelho. E o que precisa ser apresentado, lembrado a cada um de nós, e eu confesso a vocês que eu luto contra isso,
nós precisamos viver um evangelho de liberdade, não um evangelho de estresse, porque a minha carne, por mais que eu queira seguir a lei, assim que Paulo fala, com a minha mente, eu quero, mas a lei do pecado que existe em mim, a minha carne, ela me leva a desobedecer a lei. E sabe o que acontece com a gente quando a gente vai buscar seguir a lei dessa forma, com os nossos próprios esforços? Frustração. Porque você vai ver que você não consegue. Eu não quero pecar, eu não quero. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecado, se fosse uma coisa ruim, desprazerosa, ninguém queria. A gente sabe que o pecado ele vem pela carne, pelas necessidades da carne, elas vêm pela cobiça, por aquilo que a gente mais quer na vida e que talvez esteja dentro da nossa mente, mas que aquilo nos leva à morte. Nos leva à morte, não só à morte eterna, mas nos leva à morte nessa vida. E você vai ver as pessoas colhendo as maldições que elas mesmas plantaram por causa do pecado. Então foi um período pequeno de prazer que levou a um período grande de desprazer. É isso que acontece. Eu fiz um gasto, mas foi tão legal, curti tanto. Aí depois você ficou, usufruiu 10 dias daquele gasto. E você vai ficar pagando aquela dívida durante 3 anos. Ou você foi numa aventura amorosa e achava que aquilo aí ia ser bom para você, e daqui a pouco aquilo te rendeu uma maldição para a vida inteira. Uma dor de cabeça. Não vou dizer que é uma maldição, porque Deus transforma a maldição em bênção. Pode ser, mas tem gente que nunca vai ver essa bênção, porque não conhece Deus nem se voltou a Ele. O evangelho da liberdade está simplesmente em nós desistirmos de alcançar as leis por nós mesmos. Aí falou, então posso fazer o que eu quiser? Não é assim. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. Pessoas do Antigo Testamento. Pessoas de um tempo em que muitas vezes era anterior ou durante o período da lei. Mas todos esses personagens, se você for ler lá, nesse capítulo 11, você vai ver que eles nutriam algo a mais pelo Senhor. Não apenas uma obediência, era um amor. E eu vou citar um exemplo aqui. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Num tempo em que não existia lei. Por quê? Porque Abel olha para o Senhor e ele vê algo a mais, um sentimento que fala o seguinte: eu não quero dar qualquer coisa para o Senhor, quero dar muito mais, eu quero dar o melhor para o Senhor. E ele não faz isso porque ele tem que obedecer uma lei, porque não existia lei, mas ele faz aquilo porque ele amava o Senhor de todo o coração. E essa é a liberdade que nós precisamos alcançar. Porque Jesus, quando Ele vem fazer algo novo, Ele vem para nos libertar do castigo e da prisão dessa lei. É assim que diz a Bíblia. E Ele vem para nos libertar e para nos levar para onde? Para um lugar em que agora nós temos um relacionamento. Você não entende ainda qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, e eu olho aqueles personagens, esses mesmos que eu estou citando, por exemplo, Abel e Caim, ou Moisés, ou Daniel, José, cara, José é tremendo, um tipo de Cristo.
caramba, eu quero ser igual a ele. E aí eu uso isso como uma referência para mim, e não está errado não. Só que Jesus diz o seguinte para os discípulos: muitos reis e profetas queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A começar, a diferença para a gente começar, que Daniel e José são duas referências para mim assim, espetaculares, porque a Bíblia omite os seus erros, então eles só mostram os acertos, mas a Bíblia também vai dizer depois que todos pecaram, e todos estão separados da glória de Deus. Então a gente sabe que esses homens pecaram também, mas a gente sabe que eles são referências excelentes, e eu posso afirmar para vocês, eles estariam condenados se não fosse Jesus na cruz e Jesus ressuscitado. Então começa daí a diferença do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Mas esses homens, eles nutriam a fé e a esperança no Senhor. Então, mesmo que eu não visse todos esses heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles mesmo não tendo visto Jesus, eles creram em Jesus. Eles creram em Deus e na providência divina para a salvação da vida deles. Davi, em um salmo, vai dizer: Deus não deixará meu corpo apodrecendo. E Ele vem para me resgatar. Olha só que tremendo, gente. Mas num sentido prático, hoje, nós precisamos enxergar que a única forma que nós temos para ter vida no Senhor é através do Espírito dele. E aí está a nossa liberdade. Você quer ser livre no Evangelho? Você quer viver a plenitude do Evangelho? Humilhe-se diante do Senhor. Volte-se a Ele com um pedido de amizade. Volte-se a Ele com amor. E volte-se a Ele para que Ele faça em você sabendo que você não é capaz, que você não é melhor do que ninguém. Eu já parei para pensar 1000 vezes sobre isso. E eu olho hoje muito assim para as pessoas sobre qual a oportunidade que esse homem teve e qual a oportunidade que eu tive. E eu olho para mim e eu falo assim: eu não mereço. Eu estava, antes de namorar com a Vivian, né? E a gente já era dessa igreja, né? E eu estava como eu falei para vocês, nesse episódio aí, e eu tinha lá as minhas intenções, o meu modo de vida, e eu já tinha interesse na Vivian, né? Então a gente estava meio que, vamos fazer uma festa de final de ano, tal, Réveillon, porque a gente ia passar na igreja, depois cada um ia para uma festa, a gente estava fazendo uma festa da juventude. E a Vivian estava fazendo jejum. E ela toda santarrona lá, fazendo jejum. E evitando ouvir música do mundo. Ela já tinha parado já há algum tempo de ouvir música do mundo, porque tinha entendido. E eu fui lá, né? Não, a gente vai fazer a festa, aí eu não sei, mas só tem um problema, não pode tocar música do mundo, não acho que é legal tocar música do mundo. Mas como não? Que isso, a gente tem que tocar. Aí, cara, eu falei a música que eu nem vou falar para vocês aqui, que é muito escandalosa a música, porque eu, como era cego, que eu não enxergava isso, o que dizia aquela letra, mas era o que eu vivia naquele tempo, dentro da igreja. E é como se eu caminhava para a morte, por causa de uma outra forma, não era uma forma religiosa, mas eu, como não entendia a religião, eu abraçava o outro lado sem saber, porque, tá
tá tudo legal, tá tudo permitido. Ah, isso é coisa de careta, coisa de gente que fica lá, ó, religioso, pô, fraco na fé. Quem tem fé mesmo, eu tenho um relacionamento com Deus, cá entre nós, né? E Deus sabe, eu sou pecador, mas eu me entendo com Ele. O primeiro reflexo de uma pessoa que ama o Senhor e que se volta a Ele é a transformação do seu ser. E a transformação do seu ser, como eu li ali em Romanos 12, 2, vem a partir da transformação da mente. Então, o que o Espírito faz? Eu estou falando no sentido prático. Você precisa tomar uma decisão legítima, mas você não entende, você não tem capacidade de tomar essa decisão legítima. E aí o conselho que eu te dou, humildade. A partir desse momento você só faz o seguinte: Senhor, eu não consigo, faz por mim. E Ele vai fazer na sua vida aquilo que era impossível antigamente, mas que hoje nós temos o Espírito Santo, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e Ele abriu o caminho de volta ao Senhor. E hoje nós somos filhos, nós não somos mais escravos, servos, pessoas que não tinham alcance ao Senhor, que dependiam de leis para ter uma direção. Hoje nós temos a voz do Espírito falando direto nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, quando você quiser saber o que você precisa fazer, você não vai só consultar a lei, ou o pastor que vai te dizer o que você vai fazer, você vai consultar diretamente ao Senhor, para Ele te dizer, porque você tem caminho aberto, e a paz com Deus, ela foi restabelecida naquela cruz. Hoje nós temos caminho aberto, e nós podemos dizer, como a Bíblia diz, Abba Pai, Paizinho, meu Senhorzinho, amor da minha vida, o Senhor é a razão da minha existência. Se eu estivesse no mundo até hoje, eu estava perdido. E hoje eu dou graças a Deus até pelas coisas erradas que deram na minha vida, porque talvez se tivesse dado certo o que eu tinha tentado naquela época, eu estava acabado hoje. Mas porque as coisas deram errado, eu tive que fazer um caminho de meia volta e voltar para buscar algo novo. E até hoje, o primeiro pedido que eu faço ao Senhor, não é por bens, não é por riqueza, é por revelação. Não é por solução de problema, mas é por revelação da face do meu Senhor, porque cada vez que Ele se manifesta, eu vejo a face dEle, eu quero me parecer mais com Ele. Eu quero ser diferente. E eu olho para o mundo, cara, é tanta podridão. A semana, eu e a Vivian, a gente soube, teve o Oscar, né? Eu acho que domingo, segunda-feira, sei lá. E a gente soube, tem um filme, tem um com Leonardo DiCaprio, tem outro com não sei quem. Pô, o filme Oscar, ganhou não sei quantos aqui, vamos assistir. Não demorei 10 minutos assistindo o filme. Tive que parar. Cara, esse não vai entrar aqui em casa de jeito nenhum, não tem sentido isso. É uma cultura tão podre que o mundo está pregando hoje. E era filme de 16 anos, eu falei, meu filho, você tem 16 anos, você não tem condição de assistir um negócio desse, as pessoas estão agindo covardemente, entrando dentro das nossas casas, daqueles que permitem, por isso que você tem que ter a revelação daquilo que é, para saber aquilo que não é. E aí, a gente foi para o segundo. Cara, vamos tentar esse aqui. Aí demorou um pouquinho mais, daqui a pouco umas questões espirituais dentro do filme. O primeiro era sexual, o segundo foram umas questões espirituais. Eu falei, cara, eu não assisto esse tipo de coisa. Já vai não sei quanto tempo. Vamos para o terceiro. Não, esse não é desse Oscar, não, é do Oscar do ano passado. Cara, também não demorou 10 minutos. E aí a gente falou assim, desiste, vamos fazer outra coisa. Não dá. O mundo, ele está tentando captar. Aí você sai do mundo, se você for para a igreja, se você tiver outra questão que vai te aprisionar também,
Você está lascado, você não tem mais para onde ir. Nós precisamos voltar a nossa fé para o lugar da cruz. E o lugar da cruz é um lugar de liberdade. Não é um lugar de atendimento de regras. As regras, elas vão ser atendidas. Mas você não vai ter que fazer força nenhuma para isso. Não vai fazer força. Tudo que nós fazemos, nós precisamos saber o significado daquilo que nós construímos, nós fazemos, e aí nós seremos prósperos. Por isso que eu falo, meus filhos, juventude, tenha a sua própria decisão. Não, a decisão de vocês não é a decisão dos seus pais. Sabe por quê? Porque a hora que os seus pais saírem do lado de vocês, vocês vão descambar para um outro lado, porque vocês nunca aprenderam nada. Muitas vezes a gente está diante de exemplos ruins de crentes ainda. Então eu vou à igreja e eu estou vendo, cara, legal, um lugar seguro, né? Muito bacana. Mas eu saio dali da igreja e eu começo a ver tanta incoerência em casa, que eu falo, para que eu quero isso? Eu acho que aquilo lá não pode ser verdade, porque aqueles fazem diferente. Mas a igreja continua sendo um lugar seguro. Ontem meu filho foi à festa de uma amiguinha, ele estuda numa escola cristã, e chegou lá, né? Eu brinquei com ele, e aí? Tinha alguém lá fumando maconha? Ele, pô, papai. Tinha alguém bebendo? Ah, papai, você não conhece a galera da escola? Falei, eu estou brincando com você, sabe por quê? Porque você com 16 anos, era uma festa do pessoal de 16, 17 anos. Você nessa idade, se você for para outra festa, aí fora vai ter tudo isso e muito mais. Então a igreja continua sendo um lugar seguro, mas para esses mesmos garotos, eu falei, quando eles foram no evento lá do Bernardo, eu fui ministrar sobre eles, eu falei, a escola de vocês diz que vocês precisam ser reformadores. Mas para vocês serem reformadores, vocês precisam saber primeiro o que está errado. E para vocês saberem o que está errado, vocês precisam de revelação. E a revelação quem vai dar para vocês é o Espírito Santo, se vocês tiverem vida com Ele. Esse é o evangelho da liberdade. É um evangelho de relacionamento, não é um evangelho de regras. E para concluir, eu vou dizer o que aconteceu comigo. E já não foi há 25 anos, foi há menos tempo. E eu posso até adiantar, eu já estava nessa igreja. Então essa igreja tem 16 anos. E eu estava aqui em rebeldia contra o pastor. Porque a nossa igreja é abstêmia, a gente entende que é o melhor caminho a se seguir. E a gente sabe que... Por quê? Eu já estive em igreja não abstêmia também e eu vi muitas consequências ruins. A gente sabe que existem pessoas aqui que bebem, socialmente ou não, mas quem tem que mostrar para cada um de nós é o Espírito Santo. E às vezes eu não bebo, mas eu faço outra coisa. Não interessa, meu irmão. É o que Gálatas vai dizer. Quando vocês virem alguém fazendo alguma coisa errada, tratem ele com um espírito de brandura, com amor, um ajudando o outro a se levantar, mostrando por que está errado. E ele sempre me mostrava, ele sempre falava um monte de coisa aí, eu não concordava, né? Mas eu tinha lá minhas bebidas dentro da minha despensa, até que um dia eu comecei a me levantar na direção do Senhor. Religioso desde pequeno, criado na igreja, como eu disse, mas eu precisava ter a minha própria decisão. E aí eu comecei a me voltar ao Senhor e cada vez mais me buscando, né, as coisas de Deus, buscando servir ao Senhor da minha formazinha lá, cheio dos meus penduricalhos. Aí eu lembro que era um domingo de manhã e eu cheguei em casa, eu falei assim,
Não, isso não faz mais parte da minha vida. E eu joguei tudo na privada. E eu vou te falar o que aconteceu comigo depois disso. Eu gostava do sabor, eu gostava do efeito muito mais. Por quê? Porque naquela época talvez eu quisesse ser uma pessoa que eu não era. Eu tinha... eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Não sou extrovertido, e a bebida me deixava extrovertido. A bebida me deixava solto. E era uma droga. E na verdade eu não gostava da bebida. Eu gostava do efeito da bebida. E Deus me revelou isso da forma mais amorosa possível. Coisa que nenhuma teoria humana podia me explicar. E a partir daquele momento, eu comecei a ter ojeriza da bebida. Porque a bebida não era questão do gosto, era questão daquilo que ela me remetia. E eu parei de beber completamente, nunca mais tive vontade de beber, porque aquilo ali não pertencia ao Senhor na minha vida. E aí depois, eu, assim, sem pretensão nenhuma, mas é um testemunho, parece que Deus começou a liberar o meu caminho, para que eu pudesse andar e subir, cada vez mais. E como eu sei o caminho, eu continuo trilhando ele, porque Deus vai me libertando, vai me liberando, e eu não tenho mais essas prisões. Então, quando eu penso numa regra que eu preciso atender, eu me volto ao Senhor e me humilho diante dele. Quantas vezes já me lembrou sobre pecados da minha vida, sobre coisas que eu fazia errado, e eu fui transformado a partir disso. E que cada um de nós possa ser transformado também pelo Senhor e possa experimentar a liberdade máxima, porque o Senhor não nos fez para viver um evangelho de regras. Ele nos fez para viver um evangelho de liberdade e de explosão e de poder. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio, do grego, nós. Amém? Amém? Vou convidar aquele que quiser vir aqui agora, e a gente vai orar por você. E eu quero oferecer a vocês um caminho, na verdade um apoio. Eu não faço nada, a verdade é o Senhor que faz, e eu só quero aqui me juntar a você e nós nos apoiarmos para esse crescimento no Evangelho, primeiro dentro da nossa igreja, depois das outras igrejas. Eu sei que muitas coisas hoje elas funcionam como um reflexo do merecimento. A gente olha para as pessoas e a gente fala assim: aquele cara é muito bom. A gente fala ali para aquela igreja: poxa, queria estar ali. Pena que não é onde eu moro. E não é isso, irmãos. Não é um evangelho de merecimento, e eu posso adiantar para vocês não precisam merecer nada. Porque tudo que vocês têm de bom é o Senhor que te deu. E tudo que uma pessoa que vocês talvez estejam vendo tenha de bom é porque o Senhor permitiu a ela ter. E orem por essas pessoas, porque muitos estão caindo. E máscaras estão também caindo, e as pessoas que às vezes você pensa que não são. E eu quero convidar vocês para que a gente ore junto para isso, para que Deus libere esse sentido de liberdade na sua vida. Podem vir, quem quiser.
Senhor Deus, Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que se disponibilizaram a estar aqui, Senhor, buscando uma revelação especial do Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, todas as coisas que eles têm vivido até agora, todo o caminho que eles passaram, as aflições, as angústias, talvez as decepções, as frustrações consigo mesmos. Mas, Senhor, mostra para eles esse caminho de crescimento que o Senhor tem preparado na vida deles. Mostra para eles essa estrada ampla e segura que o Senhor preparou debaixo das Tuas asas, Pai. Conduz no melhor caminho e desde agora, Senhor, nós já declaramos sobre ele o Teu Espírito, Senhor, a Tua presença, individualmente nas suas casas. Que o Senhor se mova, Senhor, já eliminando tudo que tem atrapalhado a vida deles. Senhor, já ministro, Senhor, sobre eles uma integridade, Senhor, física e emocional. Senhor, move de forma sobrenatural aquilo que só o Senhor pode mover. Agora eu te peço, Senhor, sobre a nossa igreja, Pai. Como nós dissemos aqui, nós somos carentes de Ti. E, Senhor, se há alguma coisa em nós de bom, nós sabemos que é porque o Senhor derramou sobre nós. Agora vem, Senhor, com o Teu Espírito, movendo mais e mais. Queremos mais da Tua revelação. Queremos um evangelho puro no nosso meio. Nós queremos viver a liberdade daquilo que o Senhor propôs no Teu coração e o que o Senhor realizou naquela obra na cruz, Pai. E nós abraçamos aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, dizemos agora nessa noite: Abba, Pai, cuida de nós, Senhor, nos dirige e somos Teus. Em nome de Jesus que te oramos. Amém, Pai.